Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Incendiária de Stephen King. Eu começo falando que essa edição aqui foi publicada recentemente pela editora Suma, naquela coleção Biblioteca King, que está relançando alguns livros já esgotados de Stephen King. Entre eles já foi lançado O Cujo, O Iluminado, A Hora do Lobisomem e agora o A Incendiária. Já tem vídeo aqui no canal sobre Cujo e sobre A Hora do Lobisomem e agora sobre A Incendiária, mas ainda estou devendo a leitura de O Iluminado. Vai sair aqui no canal, podem esperar. Então também vou deixar a playlist Stephen King aqui nos cards, caso você queira ver algum outro vídeo. Eu já comentei sobre vários livros de King aqui no canal. Esse aqui foi um livro publicado em 1980, ainda mais ou menos no início da carreira de Stephen King, né? Ele já tinha publicado alguns como Carrie, Iluminado, Salem, A Zona Morta, que foi minha primeira experiência com o autor. Esse aqui saiu logo depois da Zona Morta até. E uma coisa que eu faço questão de comentar é que muita gente associa o Stephen King ao escritor de livros de terror. Eu também fazia isso, mas minha primeira experiência com ele, minhas primeiras experiências na verdade, nenhuma foi exatamente em livros de terror. Eu comecei a ler o autor com A Zona Morta, propositalmente, porque eu sou medrosa, então eu queria uma coisa que não fosse exatamente voltada para o terror. E eu adorei o livro A Zona Morta. Eu também li em seguida O Celular, O Sob a Redoma, O Carrie a Estranha. Nenhum desses livros eu considerei exatamente terror. O King tem sim livros de terror. E o interessante é que aqui no final tem justamente uma observação sobre isso, sobre esse rótulo que o autor tem de livros de terror, né? De ser um autor de livros de terror. E o próprio, no começo de sua carreira, até lançou vários livros que não seriam exatamente considerados terror. Seus livros são sim de suspense, né, que é diferente, eu adoro suspense, mas alguns se encaixam até melhor em outro gênero. E aqui a gente tem um livro de ficção científica. Se você for pesquisar sobre A Incendiária na internet, você vai ver lá na Wikipedia mesmo, na página principal, a primeira informação lá é que é um livro de ficção científica. E realmente, esse aqui é um dos mais ficção científica de todos os livros que eu li do autor. Eu já li alguns que são rotulados como ficção científica, como Sob a Redoma. O próprio Stephen King fala que A Zona Morta também é mais para ficção científica. E o A Incendiária de todos esses, assim, é o mais ficção científica. Já que aqui a gente tem justamente um casal que passou por uma experiência científica quando eram adolescentes, quando estavam na faculdade, na verdade. Eles eram jovens, eles só sabiam que iam injetar ali alguns alucinógenos. Era pra ser uma coisa segura, né? Assim eles pensavam, mas eles estavam sim sendo enganados e usados para uma experiência do governo. Interessantíssimo também, que vale comentar, é que o Stephen King fala que este livro, na verdade, é baseado em fatos reais, gente. Não exatamente história real, né? Mas ele fala em relação a essas experiências que o governo norte-americano realizou em pessoas sem que elas soubessem. E aí tem aquela vibe bem Stranger Things, sabe? No caso, Stranger Things já é inspirado em várias coisas dos anos 80, inclusive nos livros de Stephen King. O Stephen King vai falar que, apesar de ser uma história inventada, claro, é baseada em acontecimentos reais, sejam eles desagradáveis, inexplicáveis ou simplesmente fascinantes. Ele fala que entre os desagradáveis está o fato inegável que o governo dos Estados Unidos, ou agências dele, realmente administraram drogas potencialmente perigosas a pessoas alheias a isso em mais de uma ocasião. E dentre os fascinantes, ainda que um tanto sinistro, está o fato de que tanto os Estados Unidos quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas têm programas que isolam os chamados talentos selvagens, que seriam pessoas com habilidades especiais. E a gente já vê isso até mais recente em Stranger Things. As pessoas eram isoladas em experiências do governo, como aconteceu com a Eleven. E a Eleven, na verdade, lembra muito a Charlie, que é a protagonista. As duas têm esse poder muito grande, esse poder especial, e elas são constantemente perseguidas por conta disso. Só que elas são meninas que apenas querem uma vida normal. A Charlie tem muito medo desse poder dela. Ela foi criada e incutida ali em sua mente pelos seus pais, né, que temiam muito aquilo, que era uma coisa ruim, porque ela poderia perder o controle daquilo e acabar incendiando alguém ou até a si própria. A Charlie é pirocinética, que nada mais é que criar fogo com a sua mente. Mas o poder dela vai muito além, ela é extremamente poderosa. Ela não apenas consegue criar um foguinho, ela consegue coisas assim enormes, coisas que poderiam resultar em uma catástrofe sem tamanho. E ela é apenas uma criança aqui nesse livro, então existe aí aquela questão de como ela vai se desenvolver, o poder vai apenas aumentar. O livro começa exatamente já com a fuga da Charlie e seu pai. A gente vê que os dois estão ali em Nova York fugindo da oficina. A oficina é essa parte do governo, uma parte secreta aí que poucas pessoas sabem, que trabalha justamente com as experiências científicas, naquela vibe toda de cientistas malucos, né, que usam as pessoas para desenvolver essas habilidades e
prendê-las ali como potenciais armas. E se você curte histórias, livros, filmes com fugas frenéticas, este é o livro para você, porque ele basicamente, boa parte do livro, o Charlie e seu pai Andy estão fugindo. Eles precisam fugir o tempo inteiro porque o governo está atrás, né? A oficina, que em inglês é o The Shop. A gente já sabe desde o início que a esposa do Andy, a mãe de Charlie, foi assassinada de uma forma terrível. E já tem aquele impacto, né, das pessoas potencialmente perigosas que estão caçando os dois, o pai e a filha. E aí a gente vai ver um pouco do passado, de quando o Andy conheceu a sua esposa, a Vicky. Eles dois participaram dessa experiência, eles eram alunos na universidade, eles achavam que estavam apenas participando de algo, claro, inofensivo ali, porque eles prometeram isso. E eles precisavam de dinheiro, e todos que participassem ganhariam $200. E $200 na época valia muito mais do que hoje, né? Então eles iam ganhar muito para apenas participarem de algo que supostamente seria rápido, a injetar um alucinógeno ali para ver o que ia acontecer, conhecido como Lote 6. Então, a partir daí é que tudo já desanda. A gente vê que a experiência, o momento que eles participaram daquilo foi um momento de muito horror. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso é logo no início do livro mesmo. Tem aquele horror na situação toda, sabe? É um livro de horror, de suspense e muita ficção científica, já que é um experimento científico e que é uma parte do governo, uma repartição secreta do governo que trata justamente dessas experiências. Durante o livro inteiro eu senti muita tensão, que é algo que o Stephen King consegue passar maravilhosamente bem. Ele é uma das pessoas, um dos autores que mais consegue ir fundo ali na tensão, na emoção, porque ele passa muito bem as expectativas dos personagens, né? Aqui a gente tem um pai e uma filha que passam por situações horríveis e que é tudo muito injusto, sabe? A gente tem esse senso de injustiça ali que permeia toda a história dos dois. É apenas uma família que queria ter uma vida normal, mas que foi enganada em vários sentidos. Tanto em relação ao que estava acontecendo com eles, quanto em relação ao futuro, né? Porque eles seriam arrancados daquilo que eles conheciam e usados como experiências. Então aqui o resultado dessa experiência do Lote 6 na juventude deles, que é algo bem no início também, tá, gente? Isso é dito logo de cara. Que os dois, o pai e a mãe, também desenvolveram habilidades especiais. O Andy tem uma habilidade muito poderosa até, só que ele só pode usar de uma forma limitada, que é a dominação mental. Ele chama de impulso, ele consegue impulsionar as pessoas a fazer coisas, enfim, à vontade dele, a ver coisas, a fazer coisas. E a Vicky desenvolveu uma telecinese, né, que é algo que há, por exemplo, da Carrie, de Carrie a Estranha, só que num nível muito baixo. Ela conseguia fechar portas com a mente, fechar a geladeira, mas não conseguia fazer muita coisa. A junção dos dois, porém, né, a filha dos dois, é que realmente despertou a atenção do governo. Eles perceberam que a menina tinha poderes especiais, porque a capacidade do que Charlie consegue fazer aqui no livro é enorme, sabe? Ela é extremamente poderosa. E aqui a gente vê o amadurecimento de precoce de uma criança. O livro é sobre a Charlie, a gente vê ela no começo como uma menininha assustada, e ela vai se desenvolvendo e adquirindo cada vez mais confiança ao longo do livro. Até um ápice aí, que eu adorei o final desse livro. Eu adorei como Stephen King fechou essa história, especialmente ali a última página, sabe? Tem um leve aspecto cômico ali no que aconteceu. Não que o livro seja engraçado, porque não é. Ele é um livro repleto de injustiças, tensão e muita agonia também. Eu lia de uma forma frenética, sabe? Aquele que você lê passando assim, nem sente. Eu basicamente li em 4 sentadas esse aqui. Ele tem quase 500 páginas. Tem 440 e poucas páginas. Mas é um livro que você lê muito rápido, porque a escrita do Stephen King é algo que me agrada muitíssimo. A forma como ele realmente nos conduz e nos envolve ali com aqueles personagens. E eu vi algumas pessoas que não curtiram tanto, assim, na internet. Eu vi alguns comentários de pessoas que não acharam, assim, essas coisas todas. Mas, gente, particularmente, eu amei A Incendiária. Pra mim, está aí entre os melhores que eu li. Eu não li muita coisa ainda de Stephen King. Eu acho que eu li uns de 12 no total. Mas eu posso dizer que foi uma experiência super agradável. A Charlie, pra mim, é uma das protagonistas mais legais de Stephen King. E a força do antagonismo também. Aqui a gente não tem exatamente um grande vilão, né, como algumas histórias de Stephen King. Mas temos aqui o vilão como a figura da oficina, né, essa parte do governo implacável, que não vai hesitar em matar e acabar com a vida das pessoas se eles acham que é para um bem maior, né, que é para a segurança nacional. Quando na verdade eles estão fazendo coisas detestáveis e horríveis, e entra até aquela questão do poder da ciência, até quando, até onde podemos ir, né, com os estudos e progressos científicos, que é uma discussão que sempre foi muito em alta, nessa época já era e hoje em dia ainda é. Tem questões científicas aí enraizadas nesse livro, que sim, é um livro de ficção científica, ainda que tenha esses elementos fantásticos, já que aqui é a ciência que ocasionou esses poderes especiais. E aí o Stephen King ainda fecha dessa forma, né? Será que isso pode existir?
Fonte. Ele fala sobre relatos reais de pessoas que foram escondidas, experiências científicas do governo. É um toque todo próprio aí do escritor, do autor, para deixar o leitor pensando, né, sobre as coisas que o governo já pode ter feito escondido aí da população. Quanto mais a gente lê Stephen King, mais a gente vê o quanto Stranger Things bebeu aí da fonte das histórias dele, né? Eu já tinha percebido isso, mas, por exemplo, aqui em A Incendiária a gente percebe mais ainda. Se você gosta de histórias assim, eu tenho certeza que você vai curtir esse livro. Eu, particularmente, gostei muito da experiência. Então, pra mim, recomendadíssimo. Vou deixar o link para a compra desse livro aqui embaixo na Amazon, caso alguém queira já adquirir o seu ou adicionar o wishlist. Comprando por esse link você ajuda o canal. Eu recomendo muito, tanto o livro quanto a edição. Achei a edição lindíssima, muito bem caprichada. O trabalho de capa, os extras dentro, né, ao final tem extras interessantes e mesmo a diagramação, ó, como ficou bonita. Sempre no início de capítulo tem essas páginas meio queimadas, né, pra dar todo o clima. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos continuar a conversa nos comentários. Me conta se você já leu A Incendiária, o que você achou. Ah, eu esqueci de comentar do filme. Eu ainda não assisti o filme, que eu sei que é com a Drew Barrymore, e o filme foi lançado em 1984, agora no finalzinho do vídeo, né, aquelas. Mas vou assistir e depois eu conto pra vocês em algum vídeo o que eu achei do filme também, que é hoje considerado um cult movie, apesar de não ter feito tanto sucesso na época em que foi lançado. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.